Nós queremos luxo nos quadrinhos ou apenas bons quadrinhos? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. Porque no dia 11 de agosto, tive um papo numa live com o pessoal da editora edX para falar sobre o seu grande lançamento de luxo, Nottingham, e falar um pouco sobre a editora, sobre como é que vai ser o acabamento desse quadrinho e tudo mais. Esse que eu vos falo ficou bem animado. Não vou falar que eu nego o que eu falei. Cara, eu acho que vai ser, de uma certa forma, uma revolução para o mercado editorial de quadrinhos. E quando eu penso em revolução aqui, eu estou pensando na origem da palavra, que vem lá da astronomia, que é uma mudança, de uma certa forma. É um luxo com um preço acessível. Afinal de contas, é um capa dura de 300 páginas pelo valor de R$ 129,90. Cara, é um preço que não posso negar, deixa qualquer um ali impressionado como os caras estão fazendo isso. Durante a live eu fiz essa pergunta aqui para eles. Nem toda história merece apenas ser lida. Algumas merecem ser colecionadas. Eu fiquei na dúvida ali entre o luxo e a leitura. Que é o que eu falo para vocês. Eu sempre acho que tem que ter as duas opções, né? Mas não vou negar. O acabamento que vocês estão dando no valor de... É R$ 129, né? R$ 129, não conheço nada igual. Se eu falar para vocês, pô, tá caro. Não, pelo que vocês estão entendendo, não tá caro. Então, eu perguntar para vocês sobre isso, né? Nem toda história merece apenas ser lida, algumas merecem ser colecionadas. A impressão que eu tenho é que o colecionismo acaba ficando na frente da leitura. Não sei se foi essa a impressão que eu tive, não sei se essa é a intenção de vocês. E a outra pergunta que eu já vou aproveitar para falar, que é, vocês falam da boutique do luxo. Vai ter um momento que esse preço vai aumentar? Porque é o que eu estou dizendo. Eu não lembro de ver um material com esse acabamento. E o que eu pude ver em vídeo, eu estou só especulando, e com essa qualidade, né? Como é que vai ser segurar esse rojão? Porque, assim, se estourar... Pô, a última vez que eu vi, eu tô aqui aberto, a última vez que eu vi, cadê? Ah, saiu aqui. Eu mesmo vou entrar no Catarse aqui agora. Tava com R$ 16.000. Foi tudo muito rápido. Assim, primeiro perguntar para vocês se vocês podem falar isso. O luxo tá na frente, o colecionismo tá na frente da leitura? Vou começar com essa pergunta. Não, o colecionismo nunca pode estar na frente da leitura, né? O que acontece muito, comigo acontece muito, que eu compro e o tempo para leitura não vem junto, né? Mas nada pode ficar na frente da leitura, né? Agora, o colecionismo faz parte, né? Para mim, está associado, né? Eu leio, coleciono, mas é a leitura, né? A leitura tem que sempre prevalecer e não importa aí o formato de leitura, né? Pode ser o jornal, a gente lê o jornal aqui em casa, a gente lê o livro, a gente lê o gibi de capa dura, lê o gibi de capa cartão, eu leio o gibi que eu compro no sebo. Então a leitura tem que sempre prevalecer, né? Porque se não tiver leitura, não tem todo o resto, né? A leitura é o motor de tudo, né? Sim. Eu obtive essa resposta e isso ainda ficou um pouco na minha cabeça. Afinal de contas, eu defendo e falei durante a live que nós temos que ter dois formatos. Eu não posso dar o pé para trás disso. Não posso. Afinal de contas, o Papo no Ar vem sempre batendo nessa tecla que nós precisamos de uma edição de entrada e uma edição que seja de luxo, e aí cada um que faça o que quiser. Mas nós temos que ter uma edição de entrada. A gente não pode ter um quadrinho que seja ou um relançamento ou um lançamento que já comece com o pé na porta num valor astronômico. E por mais que seja um valor acessível, R$ 129, de uma certa forma, ainda é uma parada cara, porque o quadrinho é um quadrinho de luxo. Por mais que a proposta da edX seja uma proposta diferenciada, porque ela abraça, ela diz na cara do consumidor que eles são uma boutique e que eles vão vender um material de luxo, ainda assim é uma coisa complicada para o mercado editorial de quadrinhos no Brasil.
Principalmente quando a gente pensa na estratégia que eles estão adotando. Vamos dar uma olhada no site da edX. Edição definitiva exclusiva e exclusiva. Um acabamento de luxo sem precedentes com uma sobrecapa exclusiva para a edição brasileira, ostentando a arte magistral do gigante Márcio Abreu com as cores impressionantes de Vinícius Townsend. Acho que é isso, Townsend. Percebam aqui, acabamento de luxo, sem precedentes, sobrecapa exclusiva, ostentando. São palavras que cognitivamente ativam certos desejos dentro do cérebro. Vamos lá. Conteúdo inédito mundial. Esta edição é um item de colecionador global. Reunimos extras que não existem nem na edição americana. Um ensaio profundo da lenda de Franco de Rosa, fragmentos inéditos dos roteiros originais de Razan e esboços exclusivos. De novo, a gente tem aqui o quê? Item de colecionador. Identidade única. Cada detalhe foi desenhado para ser o ápice da sua coleção, combinando a força narrativa da obra com um talento inquestionável de artistas brasileiros de renome mundial. E, para mim aqui, o maior problema dessa área do site que é o valor da edição limitada. Esta não é uma publicação de massa, é um lançamento pesado para o colecionador exigente, garantindo exclusividade e qualidade absoluta, com uma tiragem que valoriza a obra e respeita o seu investimento. E aí eu fico pensando nessa última parte dessa apresentação. Edição limitada. Esta não é uma publicação de massa, é pensado para o colecionador exigente, garantindo exclusividade e qualidade absoluta, com uma tiragem que valoriza a obra e respeita o seu investimento. Eu não lembro qual vídeo exatamente eu falei isso no Papo no Ar, mas eu sei o que eu falei. Investimento, para mim, é uma palavra que é uma palavra da moda dessa nova época. Você não compra um curso, você faz um investimento. Você não está comprando um celular, você está fazendo um investimento. Você não está comprando só um quadrinho, você está fazendo um investimento. Esses itens que você está comprando, eles vão lhe trazer dinheiro de volta? Alguns de vocês podem dizer que sim, eu posso vender um quadrinho por um preço maior. Mas isso é mercado de ações? Isso é um terreno para lhe trazer um investimento de volta? E são palavras, para mim, muito complicadas. Porque só está se dando atenção ao luxo aqui. Não está se dando uma atenção ao conteúdo, à história. E isso, para mim, é muito, mas muito problemático. Principalmente pela questão do o valor da edição limitada. Imaginemos a seguinte situação. O pessoal da edX conseguiu um investimento de 129 pessoas, o valor de R$ 23.462,20. Faltam 25 dias para acabar, né, o apoio de Nottingham. Beleza? Você não apoiou Nottingham. Você não comprou Nottingham. E aí o que vai acontecer? Você vai ver alguns influenciadores recebendo esse quadrinho, você vai ver talvez algumas pessoas fazendo vídeos sobre esse quadrinho, né? Olha, eu recebi o meu quadrinho, eles vão mostrar esse quadrinho no Instagram deles, provavelmente, e aí vai vir aquele desejo de você comprar o conteúdo não pelo recheio. E óbvio que eu estou falando aqui que o recheio é a história. Você quer comprar esse produto
porque ele agregaria um valor para você, mas não é um valor como obra de arte. Ele teria um valor só como um capital ali. Olha essa edição que eu tenho. Olha como ela é luxuosa. E isso me preocupa bastante, porque é o que eu estou falando para vocês. E eu não vou, de novo, eu não vou retirar isso. Vamos supor que o pessoal da Edex me mande o Nottingham. Eu pegue ele na mão, veja a alta qualidade dele. Veja tudo. Ache sensacional. Pô, R$ 129,90. Gente, tá caro, de uma certa forma. Mas ele tem 300 páginas, olha esse acabamento, ele tá bom. Só que eu não ligo pro que tá dentro, que é a história. E esse, para mim, é o maior problema. Por que nós estamos comprando quadrinhos agora? É porque é pelo que ele oferece por fora ou é o que ele oferece por dentro? Não julguemos o livro pela capa. Um melhor outro exemplo aí, se vocês não entenderam o que eu quero dizer, é no final de Indiana Jones, A Última Cruzada, qual é o cálice que o Indiana Jones pega? É o mais simples, não é o mais luxuoso. O que importa realmente é o recheio. E aí você não vai comprar Nottingham porque eu falei que a história é boa. Você vai comprar Nottingham porque o acabamento dele é de um luxo incrível. E é uma edição limitada. Eles não vão provavelmente imprimir de novo. Ou você compra ou você não compra. E se você não comprar, você perdeu essa oportunidade. E aí talvez no próximo lançamento, você provavelmente ou vai financiar ou você vai comprar o quadrinho. Porque você não vai poder deixar o trem passar. Você vai ter que pegar o trem no momento que ele parar na estação, dar o tempo e você embarcar com ele. Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Eu já terminei de ler, como eu disse para vocês, o Zé do Caixão, Meia-Noite Levarei Sua Alma. Vou fazer o vídeo. E, em seguida, por que eu tô falando isso? Teremos uma análise de Sanctuary. A JBC me enviou esse quadrinho junto com a Apache. Mais uma vez eu agradeço. E eu não vou negar para vocês. Eu tinha visto, antes de ser lançado de novo, né? Que saiu primeiro pela Conrad e voltou com a JBC. Eu vi a história e fiquei muito interessado de ler. Só que aí quando veio o preço, eu falei, cara, eu não vou comprar isso. Tá muito caro agora. Eu tô comprando e parei o X da JBC e o Tokyo Babylon. Deu uma parada agora, porque os dois estavam saindo R$100 por mês. E ficou meio apertado para mim. Eu não vou negar isso. E aí a JBC com a Apache me mandaram o Sanctuário. Tá aqui, ó. Eu tô lendo. Falta pouquíssimos capítulos para eu acabar. Tá aqui, ó. Eu tô lendo todo dia à noite 1 ou 2 capítulos e tô levando assim, fazendo essa leitura que tá agradável dessa forma. E quando eu olho o Sanctuary, eu falo assim, cara, que sorte que a JBC e a Apache me mandaram. Porque esse primeiro volume para mim está sensacional. Eu nunca li nada sobre o mangá. Eu só vi assim, recomendações de mangá que você tem que ler. Eu lembro que eu vi isso há mais ou menos antes da pandemia. Bill Batts, ele fazia só uma sinopse rápida. Mangás que você tem. Bill Batts, um deles era o Sanctuário. E eu fiquei interessado nos dois. E eu não comprei nenhum dos dois e recebi esse. E aí é o que eu falo pra vocês. Tá aqui o Sanctuário, da JBC. Que conteúdo, pelo menos desse volume, tá, pessoal? Eu tô falando pelo primeiro volume. E o primeiro volume é como se fosse um episódio piloto, pelo menos aqui pra gente. Porque a gente tem que lembrar que lá no Japão saem em capítulos. Esse aqui, deixa eu ver aqui, ele tem 15 capítulos. Vai saindo lá no Japão em capítulos e tudo mais. Eu vou dizer que eu não tenho conhecimento. Eu não sei se lança, tirando o one shot, né? Quando é assim, eu não sei se lança de uma vez. Mas se eu falar por esse primeiro volume, eu já disse. Assim que começar a baixar os valores, eu vou começar a comprar Sanctuary.
Então, imagina se eu viesse aqui e falasse para vocês, gente, a JBC me mandou, junto com a Apache, esse mangá do Sanctuary, é no formato XYZ, ele tem aqui uma orelha, ele tem 362 páginas, beleza? É um clássico mangá do criador de... Esqueci o nome do criador, caramba. Hokuto no Ken, lembrei, né? Do Hokuto no Ken com a arte do Ryoichi Ikegami. Cara, é sensacional. Compre o seu mangá do Sanctuary. Ele está valendo tantos reais. Tem meu clube aqui do link da Amazon, seja lá, ou não tem meu link, compra lá e dane-se. Agora, se eu venho aqui e falo para vocês, imagina vocês terem dois personagens, um yakuza e um da política. E esses dois têm um plano de mudar o Japão. E é uma história no ar sensacional, onde esses dois homens de mundos totalmente diferentes têm o mesmo objetivo. Eu posso até estar vendendo errado, porque eu não quero dar muitos spoilers aqui, por mais que seja um mangá conhecido. E eu começasse a destrinchar sobre o Japão dos anos 90, qual era o problema do Japão na época, como que isso aí que se é um reflexo da realidade daquele Japão, como a obra é muito atual para aquela época, e continuasse fazendo várias análises, que é o que eu pretendo trazer aqui quando eu fizer o vídeo desse primeiro volume do Sanctuary. É totalmente diferente, né? Eu não estou vendendo o acabamento dele. Eu não estou vendendo se ele tem o papel couché, se ele não tem o papel couché, se ele é capa dura, se não é capa dura. Isso é o bônus. O que interessa é a história. Então, quando a EdX promete trazer um quadrinho de luxo, acessível, capa dura, com isso e aquilo, acabamento especial, como é que eles colocaram aqui? Valor da edição limitada. Esse é o maior perigo. Como é que fica? Dane-se a história. Não importa ela. O que importa é o luxo que eu estou trazendo. E aí fica a pergunta da nossa thumb. Nós queremos quadrinhos de luxo ou nós queremos quadrinhos? E aqui eu acabo o meu vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo do Papo no Ar. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.